Olá, meu nome é Carla Mestre Silva Macedo, sou aluna do primeiro ano da Medicina na Unicamp. Fui orientada pelo professor Dr. Ricardo de Lima Zouner, do Departamento de Clínica Médica na área de Imunologia Clínica e Alergia, e essa é a apresentação do meu projeto para a disciplina MD 141, Introdução à Prática de Ciências, cujo tema é a imunoglobulina A como possível indicador para a Covid-19. O Covid-19 é uma doença de síndrome respiratória aguda causada pelo vírus SARS-CoV-2, um vírus que é da família do coronavírus. Esse nome, coronavírus, é derivado do grego e é devido a uma forma típica de uma série de vírus em formato de coroa. Dentre destes, 7 foram identificados de que infectam seres humanos. E, dentro dos que infectam os seres humanos, podemos destacar a semelhança dos sintomas clínicos causados pelo SARS-CoV-2 com o SARS-CoV, que apareceu em 2003, e com a MERS-CoV, a síndrome respiratória do Oriente Médio, que apareceu em 2012. E é justamente por ser semelhante a esses vírus e pela sua fácil disseminação que a Organização Mundial da Saúde declarou, no dia 11 de março de 2020, situação de pandemia devido ao vírus do Covid-19. Situação essa que se estende até os dias de hoje. O primeiro caso da Covid-19 foi relatado em dezembro de 2019 em Wuhan, em uma cidade da China, e apenas 8 meses depois, em agosto de 2020, esse vírus já contamina mais de 20.730.000 pessoas e já causou um total de 751.154 mortes no mundo. Somente no Brasil, esse vírus já matou mais de 100.000 pessoas. Por conta de ser uma doença humana recente, pouco se sabe ainda sobre os mecanismos de infecção por Covid-19. Entretanto, há artigos que correlacionam a infecção de pessoa para pessoa por meio de inalação por gotículas de ar, ou seja, pelas vias mucosas do corpo humano. Além disso, é um vírus com capacidade de transmitir a doença durante o tempo de incubação, antes mesmo de os sintomas se apresentarem, e até mesmo de não apresentar sintomas. Dentre os sintomas dessa doença, destacam-se a febre, dificuldade de respiração, secreção, fadiga, tosse seca e dor muscular. Os casos graves da doença são mais comuns de ocorrerem em pessoas com mais de 60 anos ou que possuam um sistema imune prejudicado por doenças prévias de ordem pulmonar ou cardíaca. Além disso, infecções bacterianas secundárias têm um papel relevante na morte de pacientes. Outro fator importante é a idade de pessoas hospitalizadas. A média de idade em diversos estudos foi entre 55 e 60 anos. Além disso, já foram comunicados casos de reinfecção por Covid-19 em países como a Coreia do Sul, o que preocupa a comunidade científica mundial em razão de uma continuação da pandemia, ou seja, uma possível segunda onda pandêmica. A imunoglobulina A, ou IgA, é um anticorpo que cumpre um importante papel na defesa primária contra patógenos que tentam invadir o corpo humano através das áreas mucosas, e é uma das 3 imunoglobulinas que são importantes para a avaliação da imunidade humoral do soro de um paciente. As outras duas são a imunoglobulina G, ou IgG, e a imunoglobulina M, ou IgM. A função da IgA é a de interferir na adesão de patógenos às vias mucosas, conferindo proteção contra vírus que penetram pela mucosa respiratória e gastrointestinal. A IgA tem um importante papel na resposta humoral primária em áreas mucosas. E, no que se refere à resposta humoral primária, quando o antígeno é encontrado pela primeira vez, anticorpos são detectáveis no soro somente após um período de latência de 7 a 10 dias, dependendo do antígeno e de sua via de administração. E, geralmente, os primeiros anticorpos a surgirem são as IgMs, seguidas por IgGs e, por fim, IgAs. No caso da Covid-19, essa via de administração é pelas mucosas, o que possibilita com que a IgA seja o primeiro anticorpo a aparecer em testes sorológicos. Além disso, a IgA pode se especializar através de modificações estruturais em sua composição, o que permite uma variedade específica dessa imunoglobulina em relação a vários patógenos estranhos ao organismo. Portanto, devido ao pouco conhecimento da fisioimunopatologia decorrente da infecção pelo vírus SARS-CoV-2, visto que esse vírus infecta o organismo através de vias mucosas e que a IgA cumpre um importante papel de proteção nessas áreas, é de fundamental importância o investimento no desenvolvimento de pesquisas que contribuam fornecendo informações sobre como o vírus do Covid-19 se comporta ao infectar um indivíduo e qual é a resposta imunológica do hospedeiro, além da relevância de pesquisas voltadas para a relação entre a resposta da imunoglobulina A com a infecção e reinfecção por Covid-19. Outro sim, é importante o desenvolvimento de pesquisas em relação entre os níveis dessa imunoglobulina encontrada no sangue, com a idade da pessoa infectada e com a gravidade com que essa pessoa desenvolveu a doença.
Dito isso, as hipóteses desse trabalho são: como a IgA é a primeira imunoglobulina a entrar em contato com o vírus do Covid-19, ela pode servir como marcador para essa doença, sendo detectada em testes sorológicos mais cedo do que a IgG ou da IgM. Além disso, a IgA e seu nível sérico após a resposta humoral primária pode estar relacionada com o desenvolvimento da Covid-19 no hospedeiro. Por fim, mas não menos importante, a imunoglobulina A pode ser uma forma de saber previamente se um paciente pode desenvolver sintomas clínicos graves ou não da doença. Com isso, vamos aos objetivos. O objetivo geral é correlacionar os níveis de IgA no sangue com o desenvolvimento da Covid-19. Os objetivos específicos são: correlacionar amostras de sangue para fazer contagem dos níveis séricos de IgA, IgG e IgM, correlacionar os níveis séricos de IgA com a evolução da Covid-19, correlacionar os níveis séricos de IgA, IgG e IgM em pacientes com Covid-19, comparar os níveis séricos de IgA entre pacientes de 18 a 50 anos de idade e de 51 a 70 anos, e avaliar uma possível relação com a imunossenescência da IgA e a maior porcentagem de casos graves entre pacientes de 51 a 70 anos do que entre pacientes de 18 a 50 anos. O presente estudo respeitará as diretrizes e critérios estabelecidos na Resolução 580/18 do Conselho Nacional de Saúde. Os dados e materiais dos voluntários serão tornados anônimos, havendo um termo de confidencialidade para a proteção de imagem e privacidade dos voluntários da pesquisa. O termo de consentimento livre e esclarecido irá conter 3 opções para o paciente: o de não concordar em participar da pesquisa, em de concordar em disponibilizar os dados requeridos somente para esse projeto, ou de concordar em disponibilizar os dados para este e outros projetos, sendo que os voluntários que concordarem em participar da pesquisa poderão desistir de participar a qualquer momento com a retirada de seus dados. Além disso, o benefício no que tange à pesquisa será comunitário, não havendo um benefício direto para o voluntário, pois, através dos resultados obtidos e analisados, poderemos saber, ao término da realização do projeto, a relação entre a IgA e a evolução da Covid-19. A pesquisa a ser realizada nesse trabalho pode ser classificada como a pesquisa do tipo exploratória descritiva, pois visa reunir e interpretar dados referentes ao nível sérico de IgA, IgG e IgM para correlacionar a quantidade de IgA no sangue dos pacientes com a evolução da Covid-19 dos mesmos. Além disso, esse projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. A população de referência da pesquisa será a da região metropolitana de Campinas. A população de estudo será pacientes que testarem positivo para a Covid-19 e que derem entrada no Hospital das Clínicas da Unicamp, ou que estão internados nas enfermarias do hospital com Covid-19, que possuam entre 18 e 70 anos e que se voluntariem a participar do projeto através do termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. A população excluída será aquela que possua imunodeficiência de primeiro ou de segundo grau. O termo de consentimento livre e esclarecido será assinado pelo paciente ou por seus responsáveis no caso de internados com respiração assistida, e se, caso o paciente ou seu responsável concordarem em disponibilizar os dados arrecadados para esse e outros projetos, o material ficará em um biorepositório para possíveis futuras utilizações em outros trabalhos. Nesse projeto, a colaboração do voluntário que concordar em participar será feita através de uma coleta de informações sobre a Covid-19 do paciente e de uma coleta de sangue do indivíduo por venopulsão. Haverá a genotipificação sorológica de IgA, IgG e IgM para a Covid-19 e a determinação do isotipo de anticorpo. A coleta de dados sobre a Covid-19 será realizada em torno sobre se foi um paciente assintomático, sintomático sem necessidade de internação ou um caso grave. E, dentre as informações retiradas do prontuário do paciente, estão data de nascimento, gênero, data do diagnóstico de Covid-19, o método de diagnóstico, se foi por PCR ou pelo teste sorológico, a evolução da doença, entre outros. Após a coleta de dados, serão realizadas as correlações entre os níveis séricos da IgA, da IgG e da IgM em pacientes com Covid-19 e entre os níveis séricos de IgA com a evolução da Covid-19. Além disso, será realizada a comparação entre os níveis séricos de IgA entre pacientes de 18 a 50 anos e entre 51 a 70 anos, e haverá análise se há uma possível relação com a imunossenescência da IgA e a maior porcentagem de casos graves entre os pacientes de 51 a 70 anos do que entre os pacientes de 18 a 50 anos. O cronograma aqui presente tem um período de tempo de 2 anos, tempo suficiente para a coleta de dados e materiais em números significativos para o estudo da relação entre a IgA e a Covid-19.
A coleta de material em relação à referência bibliográfica será feita por praticamente todo o trabalho, visto que a doença do vírus SARS-CoV-2 em humanos é recente e está reunindo esforços para diversas pesquisas ao redor do globo que estão sendo postadas dias após dias, necessitando, portanto, de uma constante revisão sobre o assunto. A elaboração do projeto se deu no período de abril a agosto. A submissão ao Conselho de Ética ainda deve ser realizada no período de outubro a dezembro. A seleção dos pacientes, junto com a retirada de material sanguíneo e pessoal do prontuário médico e a análise documental, irá ocorrer de outubro de 2020, após a submissão do trabalho ao Comitê de Ética e sua aprovação, e irá permanecer até dezembro de 2021. A sistematização de dados irá ser realizada a partir de julho de 2021, até a finalização do trabalho. A análise de dados e conclusões, assim como a elaboração do trabalho, irão ser realizadas de outubro de 2021 até fevereiro de 2022. O envio de resumos para o Congresso será realizado entre janeiro de 2022 e março do mesmo ano. E, por fim, a revisão final será feita entre janeiro e março de 2022, após a conclusão da elaboração do trabalho. Em relação às referências bibliográficas, estas foram as que eu utilizei para a formulação deste trabalho. Todas se encontram no trabalho digitado disponibilizado a vocês. Por fim, muito obrigada pela atenção e tenham um bom dia.